Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é sua amiga e sua irmã Anita Castro e nós estamos começando mais uma partilha dos estudos da obra de André Luiz. Nós estamos vendo aqui o segundo livro sobre a vida no mundo espiritual, que é o livro Os Mensageiros. Inclusive, como nós sabemos, no último dia 25 de janeiro, esse filme maravilhoso estreou nos cinemas. Se você já assistiu, comenta comigo aqui nos comentários logo abaixo do vídeo, que eu vou ter prazer de ler e comentar com você também. Filme maravilhoso, não é, gente? Que a gente possa aprender com as bênçãos desse filme, que foi o diretor Wagner de Assis, que idealizou e trouxe atores maravilhosos, filme muito bem feito, evidentemente que tem ali a poética do cinema, mas instruções e mensagens maravilhosas de amor, de perdão e de luz. E nós estamos aqui então trabalhando esse livro maravilhoso e hoje nós vamos ver o capítulo de número 19, que vem sob o título O Sopro. Então, meu querido, minha querida, não esqueça aí de curtir esse vídeo, curtir esse material e se você puder e for possível a você que você conheça pessoas espíritas e espiritualistas, compartilhe esse conteúdo para que a gente possa espalhar os benefícios, as graças que temos recebido com o maior número de pessoas possível. Especialmente não esqueça de curtir aqui, ok? Porque o algoritmo do YouTube vai entender que esse material é bom para nós e vai espalhar com outras pessoas. Agora então vamos à nossa leitura e como sempre eu vou fazendo aqui breves comentários. André Luiz vai nos contando o seguinte: depois de interessantes considerações relativamente à situação dos círculos carnais, Aniceto voltou a examinar nossas necessidades de serviço. Muito amável, Alfredo ponderou. Em virtude da tormenta iminente, poderiam demorar conosco algumas horas, seguindo amanhã ao alvorecer. E com profunda surpresa, ouvi-o afirmar: poderão utilizar meu carro até a zona em que se torne possível. Fornecerei condutor adestrado e ganham muito tempo com a medida. Não podia caber em meu espanto. Embora conhecendo as operações dos samaritanos em nosso lar, que empregavam grandes veículos de tração animal em trabalhos de salvamento nas regiões inferiores, e considerando as dificuldades de vulto que defrontáramos na caminhada longa, rumo ao posto de socorro, não supunha possível semelhante condução naquele instituto de auxílio. Soube mais tarde que os sistemas de transporte nas zonas mais próximas da crosta são muito mais numerosos do que se poderia imaginar, em bases transcendentes de eletromagnetismo. Nosso orientador, que parecia meditar gravemente a situação, observou preocupado. Entretanto, temos serviços urgentes nos círculos carnais. Vicente e André precisam iniciar aprendizado ativo. Alfredo sorriu bondoso, asseverando: quanto a isso, não necessitaremos de maiores cuidados. Há sempre que fazeres em toda a parte. Onde houver espírito de cooperação da criatura, existe igualmente o serviço de Deus. Nossos amigos poderiam colaborar conosco ainda hoje nas atividades de assistência. Acompanhar-nos-iam, por exemplo, nos trabalhos da prece, nos quais há sempre muita coisa a fazer e muita lição a aprender. Pessoal, olha só que interessante aqui esse comentário do Alfredo. Comentário muito, muito importante para a nossa reflexão. Ele diz aqui que em todo lugar, em toda parte, sempre há o que se fazer.
Onde houver espírito de cooperação da criatura, vai existir igualmente o serviço de Deus. Então, aonde nós estivermos, se nós tivermos boa vontade, nós poderemos auxiliar, não é mesmo? E aí, ele aqui oferta a Vicente e a André, através do seu instrutor ali, que é Aniceto, o serviço na prece, os trabalhos na prece. Porque olha o que ele diz aqui, ó, nos quais há sempre muita coisa a fazer e muita lição a aprender. Então, quando nós estamos elevando as nossas preces, meus queridos, elas não são apenas por nós mesmos. Preces podem ser elevadas também pelo planeta, pelas pessoas, pelas situações, por outras pessoas que estejam em dificuldade, em lutas, por pessoas que sejam ainda resistentes ao Evangelho de Cristo, por aqueles que ainda não praticam o bem. Nós podemos elevar as nossas preces para auxiliar de várias maneiras. Então, olha a importância, meus queridos, de nós servirmos. Sempre há onde servir quando existe o espírito de cooperação. E também, através da prece, nós podemos prestar grande serviço. Vamos ver o que vai continuando aqui na nossa leitura? Vejamos. Diz o seguinte: excelente sugestão, exclamou o nosso instrutor. A oração individual ou coletiva é sempre vasto reservatório de ensinos edificantes. Aliás, falou Ismália afetuosa, não devemos demorar, estamos quase na hora. Nesse momento, como se fora chamado de súbito, a lembrança de grave compromisso de trabalho, falou o administrador dirigindo-se à companheira. É preciso prevenir Olívia e Madalena das providências que se fazem imperiosas para a noite. Necessitaremos a colaboração de mais alguns técnicos do sopro. Temos alguns irmãos em estado grave, tomados de impressões físicas mais fortes. Técnicos do sopro? Indaguei assombrado, antes que Ismália pudesse fazer qualquer observação referente aos serviços. Sim, meu amigo, respondeu Alfredo atenciosamente. O sopro curador, mesmo na terra, é sublime privilégio do homem. No entanto, quando encarnados, demoramo-nos muitíssimo a tomar posse dos grandes tesouros que nos pertencem. Comumente, vivemos por lá, perdendo tempo com a fantasia, acreditando em futilidades ou alimentando desconfianças. Quem pudesse compreender entre as formas terrestres toda a extensão deste assunto, poderia criar no mundo os mais eficientes processos soproterápicos. Mas semelhante patrimônio está à disposição de qualquer espírito encarnado? Perguntou Vicente, compartilhando a minha surpresa. Nosso interlocutor pensou alguns instantes e respondeu atencioso. Como o passe pode ser movimentado pelo maior número de pessoas, com benefícios apreciáveis, também o sopro curativo poderia ser utilizado pela maioria das criaturas, com vantagens prodigiosas. Entretanto, precisamos acrescentar que em qualquer tempo e situação, o esforço individual é imprescindível. Toda realização nobre requer apoio sério. O bem divino, para manifestar-se em ação, exige a boa vontade humana. Nossos técnicos do assunto não se formaram de pronto. Exercitaram-se longamente, adquiriram experiências a preço alto. Em tudo há uma ciência de começar. São servidores respeitáveis pelas realizações que atingiram, ganham remunerações de vulto e gozam enorme acatamento, mas para isso precisam conservar a pureza da boca e a santidade das intenções.
Gente, olha só que interessante aqui. E eu então me recordei do mestre Usui, que entre as suas práticas utilizava do sopro curativo. Eu sou reikiana, como vocês sabem, né? E através da terapia Reiki, eu aprendi então, através do Reiki Usui, um dos sistemas nos quais eu tenho a graça de ser uma mestra, eu aprendi então também a técnica do sopro. Porém, como o Alfredo comentou aqui, é necessário preparação, né, gente? Não é qualquer pessoa que sopra e vai estar soprando energias de cura. Precisa toda uma preparação. Mesmo quando nós aprendemos dentro dos sistemas Reiki, que são parecidos aos sistemas de passe, só que são uma outra forma utilizada através de simbologias, nós temos que nos preparar, tá? Então não é qualquer pessoa, gente, que vai sair soprando e fazendo cura, certo? É feito toda uma preparação. Aqui, por exemplo, os técnicos do sopro no mundo espiritual, eles se prepararam longamente, como disse aqui Alfredo, não é? Então, existe também essa técnica no mundo espiritual. Olha que interessante. Vamos continuar a nossa leitura para a gente compreender um pouco mais. Segue dizendo o seguinte: compreendendo o interesse que suas palavras despertavam, continuou o administrador depois de pequena pausa. Nos círculos carnais, para que o sopro se afirme suficientemente, é imprescindível que o homem tenha o estômago sadio, a boca habituada a falar o bem, com abstinência do mal e a mente reta, interessada em auxiliar. Olha só, gente, os requisitos, alguns deles, para que você possa fazer o uso do sopro: preparação a longo prazo, compreensão do que está sendo feito e também um estômago sadio, porque através da nossa boca exalam-se os aromas, não é? O sopro pode sair aí com um cheiro de mau hálito se a pessoa não tiver um estômago sadio. A boca habituada a falar o bem, com abstenção do mal, e a mente reta, interessada em auxiliar. Então, são requisitos básicos, não é? Quando você vai utilizar uma técnica dessa, precisa preparação, precisa falar o bem, precisa estar com o estômago sadio, precisa ter um cuidado de higiene muito importante e fundamental na boca, e também abster-se do mal e manter a mente reta, pensamentos elevados e interesse em auxiliar de forma sincera. Continuando a nossa leitura, diz o seguinte: obedecendo a esses requisitos, teremos o sopro calmante, revigorador, estimulante e curativo. Através dele, poder-se-á transmitir também na crosta a saúde, o conforto e a vida. E como Vicente e eu não pudéssemos ocultar a perplexidade, Alfredo considerou: isto não é novo. Jesus, além de tocar naqueles a quem curava, concedia-lhes por vezes o sopro divino. O sopro da vida percorre a criação inteira. Toda a página sagrada, comentando o princípio da existência, refere-se a isso. Nunca pensaram no vento como sopro criador da natureza? Quanto a mim, desde o ingresso em Campo da Paz, quando fui ali recolhido em péssimas condições espirituais, tenho aprendido maravilhosas lições nesse particular. Tanto assim que, chefiando este posto, tenho incentivado, com as possibilidades ao meu alcance, a formação de novos cooperadores nesse sentido, oferecendo compensações aos que se decidam iniciar a tarefa de especialização, nem sempre fácil para todos. A esse tempo, Ismália recebia algumas colaboradoras de importância que se preparavam para a tarefa. Impressionado com o que ouvira, acompanhei de perto as providências que se organizavam.
Encontrando-me, porém, mais a sós com Aniceto, transmiti-lhe minha enorme surpresa, respondendo-me ele em tom confidencial: esquecem-se vocês de que a própria Bíblia, aludindo aos primórdios do homem, narra que o Criador assoprou na forma criada, comunicando-lhe o fôlego da vida? Referindo-nos aos nossos irmãos encarnados, faz-se preciso reconhecer, André, que mesmo partindo de homens imperfeitos, mas de boa vontade, todo sopro com intenção de aliviar ou curar tem relevante significação entre as criaturas, porque todos nós somos herdeiros diretos do divino poder. Aliás, é necessário observar também que não estamos diante de uma exclusividade. Você, por certo, passou muito ligeiramente pelo nosso Ministério do Auxílio. Temos ali grande instituto especializado nesse sentido, onde nobres colegas se votam a essa modalidade de cooperação. No plano carnal, toda boca santamente intencionada pode prestar apreciáveis auxílios, notando-se, porém, que as bocas generosas e puras poderão distribuir auxílios ditos, transmitindo fluidos vitais de saúde e reconforto. Olha só, gente, eu recordei aqui, enquanto Aniceto ia falando, das mães. Quando uma mãe vê um filho cair, ou quando tem um joelho ou um dedinho machucado, o que a mãe faz quando a criança vem chorando? Acolhe e muitas vezes faz o quê? Sopra. Até quando se coloca um medicamento na perninha, no dedinho, no joelhinho ou no local onde está machucadinho na criança, a gente sopra, não é? Por quê? Porque a gente tem a intenção, como mãe, de curar aquele ferimento. Então, por isso que Aniceto diz aqui que toda a boca que vem, especialmente santamente intencionada, com apreciáveis sentimentos, vai abençoar, como a boca das mães, que abençoa seus filhinhos. Porque a gente percebe que a criança, logo após ter sido soprado ali o local que estava machucadinho, a criança fica mais calma. Que lindo, né, gente? Então, vamos continuando. Diz o seguinte: esperava que Aniceto prosseguisse mostrando-me as qualidades magnéticas do sopro, mas Alfredo acercara-se de nós, operoso e solícito, exclamando: estamos no momento destinado aos trabalhos de assistência e oração. Segui-lo-emos com prazer, respondeu nosso instrutor sorrindo. Era necessário interromper a lição, atendendo a deveres diferentes. O administrador percebeu a estranheza que se apossara de Vicente e de mim. Já sei a impressão que a nossa defesa lhes causa, disse Alfredo, detendo-se para explicar. Fixando-nos com um olhar muito lúcido, continuou. E aí, então, será no próximo capítulo, no capítulo 20, que nós vamos ver o que vai se passar a partir de aqui. Mas esse capítulo foi interessantíssimo, não é mesmo, meus queridos e minhas queridas? Para nossa apreciação, aqui aprendendo também sobre as questões do poder do sopro, quando bem treinado e quando há uma mente muito bem intencionada a serviço do bem, e também das bênçãos que são o nosso poder de prece e o nosso desejo de auxílio. Que a gente possa refletir sobre esse capítulo, se preciso for escutar novamente para entender bem, e vamos assim estudando, nos elevando e crescendo juntos. Antes de nós encerrarmos o nosso estudo, te convido ainda para que todas as segundas-feiras, às 19 horas, tu venhas estar comigo aqui no nosso canal Universo da Mulher com Anita Castro, para que juntos possamos partilhar o ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Todas as quartas-feiras, às 21 horas, nós temos o nosso Evangelho no Lar,
quando recebemos a visita de Jesus e de toda a sua comitiva espiritual para abençoar os nossos lares. Nas quintas-feiras, às 18h30, nós temos os estudos da obra de André Luiz e nas sextas-feiras, às 18 horas, nós temos, a partir do momento do passe, a recepção do passe, que tem como responsável dos trabalhos a nossa querida mentora Maria da Soledade, juntamente com os benfeitores que, junto a ela, trabalham a serviço de Jesus ao nosso favor. Sendo assim, com singela oração, me despeço de vocês, desejando que Deus Pai Todo-Poderoso, que nosso Mestre Jesus, nosso companheiro querido, que nossa mãezinha muito amorosa, Maria Santíssima, e que todos os nossos benfeitores espirituais continuem como sempre fazem, nos estimulando ao bem e ao nosso crescimento espiritual, e que nós tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, dando atenção aos nossos queridos, os convites que eles sempre nos fazem à prática do bem. Que nós façamos com boa vontade e gratidão a nossa parte, porque esse grande amor nunca nos deixa sós. Deixo um beijo no coração de todos e me despeço desejando muita paz e harmonia em nossos caminhos sempre. Tchau, tchau, queridos e queridas. Até o nosso próximo encontro.